Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula sobre a lei de execução penal, uma lei muito importante aí para você que vai fazer o concurso da Polícia Penal do Estado do Ceará. Na aula de hoje vamos falar sobre o tema prisão domiciliar, né? Prisão domiciliar, certo? Então vamos lá, colocar bem direitinho aqui, né? Para você égua, ciliar. Pronto, vamos lá. A prisão domiciliar, ela está contida tanto na LEP quanto no CPP, certo? Na LEP, anota essa idade aqui. A idade cobrada na LEP é mais de 70 anos, tá certo? Então, carinha para ter o direito da prisão domiciliar, ele tem que ter mais de 70 anos. E no CPP, mais de 80 anos. Cobra demais em provas de concursos públicos, tá certo? Então vamos agora fazer uma tabelinha bem famosa aí sobre prisão domiciliar. Vamos lá? Prisão domiciliar. Anota essa tabela para você revisar até na véspera de prova. Prisão domiciliar. Eu vou ter LEP e eu vou ter o que? CPP. Beleza? Quando eu tiver na LEP, o que eu tenho? Eu tenho a idade. O cara tem que ter mais de 70 anos. Quando for no CPP eu tenho mais de 80 anos, certo? Beleza. Outro detalhe. Quando eu tiver doença grave, tiver filho menor. Outro, quando tiver filho deficiente, a figura da gestante, né? Também, isso daqui eles têm direito à prisão domiciliar. A prisão domiciliar é aplicada somente quando o cara está em regime, importante isso aqui, regime aberto, somente quando ele está em regime aberto, tá certo? Se ele tiver em regime fechado, ele pode ter o direito da prisão domiciliar? Não pode, tá certo? Ele não pode ter a prisão domiciliar, certo? Então vamos lá. E no CPP, como é que fica? O CPP, lembrando, como é que é aplicado? O juiz deixa de aplicar a prisão preventiva e aplica uma prisão domiciliar. É a transição, né? Essa transformação preventiva em domiciliar. Aqui não. O cara já está condenado e já teve a sentença transitada e julgado. E aí o cara vai deixar de cumprir em regime aberto. O cara está em regime aberto, né? E ele deixa de cumprir essa pena privativa de liberdade em regime aberto e passa a ter a prisão domiciliar, certo? Aqui não. Aqui lembrando que é um preso provisório. Por quê? Porque ele deixa de aplicar uma preventiva e aplica uma prisão domiciliar nele, certo? Quais os requisitos? Vamos lá para os requisitos. Quando o cara for mais de 80 anos ou tem uma extrema debilidade de doença, doença grave. Outra, quando tiver imperiosos cuidados de pessoa de menos de 6 anos e deficiente. Outra, quando for o que? Gestante. Outra, quando eu tiver mulher. Agora mulher com filho 12 anos incompletos. Anota isso aí. Vou colocar bem direitinho porque é pegadinha de prova. Vou botar de vermelho. A pegadinha tem que ser 12 anos incompletos, tá certo? E não pode ter cometido crime de violência ou grave ameaça contra o filho, tá certo? Então o cara vai cumprir a prisão domiciliar, a mulher.
e vai cuidar do filho de 12 anos incompletos. Porém, ela cometeu um crime de violência ou grave ameaça contra ele, então fica aí meio complicado, né? Então, a figura da mulher entra nesses dois quesitos. Gestante, pronto, não importa. Gestante, prisão domiciliar. Agora, mulher com filho de 12 anos incompletos e não ter cometido crime de violência ou grave ameaça. A figura do homem é importante, ó. Do homem. Qual o requisito para o homem? O filho tem que ser o único responsável. O único responsável para cuidar dos filhos de 12 anos incompletos. Beleza? Então tá aí. São os requisitos aí para que ele tenha a direito aí à prisão domiciliar. Tá certo? Então no vídeo de hoje eu pontuei aí sobre esse tema prisão domiciliar e deixei um vídeo separado destacando esse tema muito importante, tá certo? Que é a famosa aplicação da prisão domiciliar. E outra coisa, já incrementando aqui, sobre a monitoração eletrônica, né? Monitoração eletrônica, a gente vai falar mais na frente. Monitoração eletrônica, a chamada tornozeleira, né? Você vai memorizar essa frasezinha aqui, ó. Vou deixar de extra nesse vídeo, que é o juiz tem dó. Quem pode aplicar a monitoração eletrônica? Quem aplica é o juiz. Em que situações? Saída temporária, na saída temporária e prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Tá certo? Então aqui, ó, nessa situação aqui, eu posso aplicar a monitoração eletrônica, certo? Quem aplica? O juiz. Beleza? Então fica aí, guarda essa dica aí de temas importantes da legislação penal. Tá certo? Te aguardo na próxima aula e vamos com tudo. Força e fé, vai dar certo.